Olá, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso Mindset Empreendedor. Na aula passada, a gente discutiu um tema muito importante que se você não ouviu, ou se você não escutou pelo menos umas 3, 4 vezes, escute e conclua. É muito diferente você ouvir e você escutar. Você ouvir é você ouvir, você escuta qualquer barulho. Escutar ativamente, prestar atenção, é você escutar, concluir em cima de cada palavra o que de fato aquilo quer dizer. Essa é a escuta ativa, a escuta em que você está realmente presente no momento. Você está concluindo sobre aquilo. Essa é a escuta ativa. Quero que você escute ativamente o que a gente discutiu na aula passada, que foi a aula Tudo é Criado 2 vezes. Primeiro na sua mente, depois no mundo real. Se você tem o fato, que é a realidade, é o externo, e você não aceita a realidade, você tende a colocar aquela realidade dentro de você com negação. E você não muda aquilo que você não enfrenta. Quando você nega, você não enfrenta. Você não enfrenta aquilo que você não aceita, que você está negando. Quanto mais você nega, mais você não aceita, mais você não enfrenta, mais você se afasta da mudança. E lembre-se que você é o timoneiro, né? Você é aquele que conduz o navio. Você está ali conduzindo o leme do navio, ali o timão, e com isso você está indo para algum lugar, para o farol, ou se afastando do farol. Se você não aceita a realidade, você nega a realidade, você vai negar o fato de que você está se afastando do seu objetivo. E uma vez que você nega esse fato, você não vai mudar para se aproximar de novo do seu objetivo. Se você não muda, você não se aproxima do objetivo, logo você não consegue os resultados. E aí você fala, isso não tem nada a ver, eu não estou conseguindo nada, mas amanhã eu vou ganhar esse jogo. Aquele jogador que ele já gastou mais da metade do dinheiro que ele levou e ele continua na esperança de que ele vai virar o jogo, porque ele não aceita a realidade de que aquilo não é a praia dele. Nessa aula, a gente vai falar justamente sobre quase que um resumo de tudo isso que a gente falou. Eu sou Conrado Adolfo e o que a gente vai discutir agora é a percepção de sucesso. Sucesso é um jogo interior. Inner game, um jogo interior, um jogo mental. Sucesso é um jogo mental. Tudo isso que a gente falou nessas últimas 12 aulas, estamos agora na nossa 13ª aula, tem a ver com sucesso. Tem a ver como você se transforma em uma pessoa de sucesso para daí você ter sucesso. Sucesso é um jogo interior. Sucesso não tem absolutamente nada a ver com estratégias de negócios. As estratégias de negócios são consequência de um mindset claro, preciso, incólume, impávido, imparável, inabalável, focado. Um mindset que está forte diante do caos. Um mindset que não deixa que a sua energia se misture à energia da batalha que acontece em torno de você. Você continua focado, você continua disciplinado, você continua com a imagem do seu quebra-cabeças clara na sua mente. A sua visão interna não tem que ter a ver com a sua visão externa. A sua visão externa, ela é, ok, eu tenho só 10 peças, mas a minha visão interna tem 5.000 peças. O que eu tenho que fazer agora é batalhar para conseguir peça a peça. A visão interna, ela vê o futuro, mas ela não se prende ao futuro. Ela simplesmente enxerga a direção e a partir daí você está no seu presente o tempo todo com a mente aberta, com a humildade do aprendiz, para que você caminhe em direção àquilo que a sua visão interna já viu. E na realidade você não vai caminhar em direção a, você vai construir aquilo para que você tenha aquela visão interna como uma visão externa também. Assim é o ouvido interno e o ouvido externo também. O que você ouve externamente não necessariamente tem que ser aquilo que você ouve internamente. Algumas pessoas ouvem externamente A e interpretam internamente B. Outras pessoas ouvem A e falam, ok, isso não é para mim, eu não vou colocar isso dentro de mim, porque
isso não é relevante para mim, isso é uma peça roxa. Toma muito cuidado da sua visão externa, sua visão interna, seu ouvido interno, o seu ouvido externo. É isso que vai fazer com que você controle o seu jogo interno, independente se você está no controle do jogo externo ou não, porque o contexto pode ser muito agressivo, mas dentro de você, você sabe que você domina aquele contexto, porque você domina o que está dentro de você. E o mundo só acontece dentro de você. O mundo é absorvido pelos seus 5 sentidos, projetado na sua mente, e a partir dali, você interpreta aquela projeção como você quiser. Pode interpretar de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. O mundo em si é um fato. O que acontece dentro de você pode ser uma opinião. E depende da opinião que você tenha, você vai tender a sentir coisas diferentes, a agir diferente, a ter resultados diferentes. E a partir do momento que você tem um resultado bom, quer dizer que você agiu bem. Se você tiver um resultado ruim, quer dizer que você agiu mal. E resultado bom, resultado ruim significa em direção ao objetivo ou me afastando do meu objetivo. Isso quer dizer que você tem que mudar o seu padrão de pensamentos, que é onde tudo começa, para interpretar o mundo de uma maneira diferente. Se você interpreta o mundo como sendo um mundo ruim, você tem resultados ruins, logo você, estou indo para longe do meu objetivo, não em direção a ele. Se você interpreta o mundo de um jeito bom e tem resultados bons, você pensa, estou indo em direção ao meu objetivo. Vou continuar com esse padrão de pensamento, com esse modelo mental. Quando você entende isso, você entende que todo o restante tem a ver com aquilo que você pensa. Sucesso é um jogo interior. Sucesso é um inner game. É importante que você entenda que a sua mente ela não foi feita para garantir o seu sucesso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A sua mente ela foi feita, forjada ao longo de dezenas e dezenas de milhares de anos para que ela garanta a sua sobrevivência. O seu cérebro foi forjado para garantir sobrevivência. Então, por exemplo, você consegue detectar muito facilmente movimentos laterais. Se a minha mão está parada ao lado do meu rosto, ainda no meu campo de visão, mas bem no cantinho, quase saindo do meu campo de visão, e se ela ficar parada, daqui a algum tempo eu nem vou perceber mais que ela está ali. Mas se ela se mexe, eu percebo. Porque aqueles seres humanos, lá na Idade da Pedra, que percebiam movimentos laterais, eles não foram comidos pelo tigre, dente de sabre, pelo mamute. Aqueles que não percebiam foram pegos de surpresa. E a partir da seleção natural, a gente foi desenvolvendo cada vez mais os genes que preservavam a nossa espécie. Não os genes que nos deixavam expostos ao perigo. Aqueles que tinham os genes que eram prejudiciais à espécie morreram. Os que tinham genes que eram muito mais favoráveis à perpetuação da espécie sobreviveram. E são esses genes que a gente tem. Nós somos um resultado de todos aqueles genes que foram preservados ao longo da nossa história como seres humanos. Então, com isso, nós temos um cérebro que ele é capacitado para garantir a nossa sobrevivência. Não tem nada a ver com felicidade, não tem nada a ver com sucesso. Tem a ver com sobrevivência. E a sobrevivência significa gastar o mínimo de energia possível. Porque quando eu gasto muita energia, uma dada hora, eu vou ter que me alimentar. E me alimentar significa, eu vou ter que procurar comida, e procurar comida é um risco. Eu tenho que me aventurar lá fora, na selva, fora da minha caverna, e eu posso ser comido, eu posso morrer. Eu vou enfrentar riscos quando eu quero o prêmio, quando eu quero a comida, quando eu quero montar um negócio de sucesso, quando eu quero ter uma reunião importante. Eu estou enfrentando riscos o tempo todo. Quando eu saio da minha empresa e vou para a rua vender, eu estou enfrentando riscos. E o meu cérebro entra em conflito. O meu cérebro fala o seguinte: você está louco? Você está aqui na tua zona de conforto, tranquilo. Você está bem alimentado. Você não pode sair lá fora para você correr riscos. Eu estou aqui para garantir a nossa sobrevivência e a perpetuação da espécie. Você quer ir lá para fora morrer?
Isso prejudica a espécie. Então, com isso, se eu não tenho a consciência disso, eu deixo que a minha mente, essa parte que é o software, ela mande na minha vontade, ela mande nas minhas atitudes. Ela acaba interpretando o mundo de um jeito que garanta a minha sobrevivência, mas que não necessariamente é o melhor caminho para garantir o meu sucesso. Você tem que ter a consciência desse comportamento da sua mente. E a consciência disso é que vai fazer com que você controle a sua mente ao invés de ser controlado por ela. O empreendedor, pela natureza da atividade dele, ele corre riscos. Ele se aventura, ele cria uma solução que ninguém nunca criou, inovação é risco, e ele acaba com isso gastando energia. Aquela energia que o teu cérebro não quer que você gaste. Só que a tua paixão é muito maior, algumas vezes, do que o teu sentimento de preservação da espécie. A tua paixão é que move você para frente, independente dos riscos. Aquelas pessoas que não têm uma paixão tão pronunciada assim, elas falam o que para você? Cuidado, você tá louco? Você vai montar negócio nesse país? Como assim você vai largar seu emprego? Você tá numa área segura, você não vai ser mandado embora, você é funcionário público. Você tá louco? Porque ela está deixando que o cérebro dela, o cérebro da preservação da espécie, opine na sua vida. Só que a sua paixão é maior. A sua paixão é muito maior. Então você aceita correr riscos em nome da sua paixão, apesar de isso ter um pequeno conflito na sua mente. A partir desse momento, você tendo a consciência disso, você passa a ter também a consciência de alguns sentimentos que a tua mente projeta em você para que você trave. Autossabotagem, medo, você ter pânico de vender, você não acreditar. Você não acreditar em algo, a perda da crença, é um dos maiores autossabotadores que você tem. Talvez nem autossabotador, você nem começa, você nem se autossabota, porque você nem começou para se sabotar. Basicamente, o que acontece é, quando você perde a crença, a sua mente fala para você o seguinte: cara, por que a gente vai fazer isso se no final não vai dar certo? A gente vai gastar energia à toa, a gente vai ficar ali malhando em ferro frio e a gente não vai ter o prêmio no final. A gente vai correr risco à toa sem conseguir a comida no final. Então, não vejo sentido nenhum em fazer isso. Não faz sentido. E a partir daí você se bloqueia. E aí você fica sempre pensando, caramba, cara, mas será que esse negócio vai dar certo? E enquanto você se pergunta, será que esse negócio vai dar certo? Ele não dá certo. Porque você não faz nenhum gol das bolas que você não chuta. Nunca vai dar certo se você não tenta. Porém, você tem medo de tentar e não dar certo. E eu vou te falar uma coisa, não vai dar certo. Eu já vou te adiantar isso, já aceite isso e mesmo assim faça. Não vai dar certo da primeira vez, não vai dar certo da segunda e talvez não dê certo nem da terceira e nem da quarta. Mas você vai aprender com os seus erros desde que você tenha o raciocínio do timoneiro, desde que você tenha o raciocínio do condutor do navio, o mindset que o tempo todo ajusta a rota. Quando você tenta alguma coisa, o que acontece é, dá errado. Só que quando você analisa, aceita, analisa o que deu errado, você aprende. E agora você pensa o seguinte, peraí, deu errado. Mas agora eu já sei mais ou menos como fazer dar certo, porque agora eu já sei qual é o caminho de dar errado. E aí você ajusta de novo o seu leme e vai em direção ao seu resultado, mas ainda dá errado. Antes você errou por muito, agora você errou por menos. E daqui a pouco você vai errar por muito pouco, até que você acerte. Então, vai dar errado. Já tenha isso em sua mente. Tudo que você fizer, da primeira vez, vai ser o pior resultado. Nunca vai ser o melhor resultado. Tudo. Mas uma vez que você tenha isso em mente, você fala para o seu cérebro que, tudo bem, vai dar errado, nós vamos gastar energia sim, mas o prêmio não vai acontecer agora. Ele vai acontecer um pouco mais lá na frente. Não tem problema. O fracasso faz parte do resultado. O fracasso não é o oposto de sucesso. Ele é o primeiro passo para o sucesso. E o que é fracasso? É um resultado
não esperado. É a não conformidade. Só que você aprende com a não conformidade para você conseguir o resultado esperado. Você não consegue o resultado esperado de cara. Eu vou pensar muito porque aí depois que eu fizer eu vou fazer certo a primeira vez. Esquece isso, você não vai conseguir. Porque o contexto ele não deixa. Você não pode simplesmente fixar o leme, mirar o farol, fixar o leme antes de sair para o mar. No mar é que você vai descobrir quais são as marés, para onde que a maré está te levando. E o que você tem que fazer? Ajustar o leme. Uma outra maneira que a tua mente tenta enganar você é você procurar o caminho perfeito. Eu não vou começar porque eu não sei se esse é o melhor caminho. Talvez não seja, talvez exista outro caminho muito melhor. Enquanto eu não descobrir qual é o melhor caminho, eu nem vou começar. Ou seja, você não começa. Não existe melhor caminho, não existe melhor atalho, não existe solução perfeita. Existe uma solução, existe um caminho, existe uma direção. Só que quando você estiver lá caminhando, você vai descobrir que aquela direção ali está começando a afastar você do seu objetivo. E aí você vai corrigir a rota pegando uma outra direção. Não adianta você fixar o leme antes de sair ao mar. Você não conhece as marés. Você só vai conhecer as marés no meio do mar. E é ali que você vai ajustar o seu leme. Uma outra maneira da mente enganar você, da sua mente te tirar dessa ideia louca de se arriscar, é o medo. Quando você tem medo, você paralisa. E aí, quando você paralisa, você impede o gasto de energia. Você paralisa, logo você fala o quê? Tô paralisado, tô com medo. Você não está gastando energia nenhuma. Talvez uma energia mental ali alimentando o medo, mas essa energia é muito menor do que a energia da ação. Você paralisou. Se você paralisa, você economiza energia. Se você economiza energia, o seu cérebro venceu. O seu instinto de sobrevivência está mais forte que a sua paixão. Existem algumas soluções para todo esse cenário. E essas soluções são elas que levam você ao sucesso. São a crença, a disciplina, a motivação, o propósito, o alinhamento vida em negócio, o foco. Algumas dessas soluções são essas daqui. E o que você tem que fazer agora? Você tem que entender, ao longo dessas 13 aulas, que sucesso é um jogo interior, é um inner game. É um jogo interior. Se você entende isso, você começa a colocar na sua mente um mindset diferente. Um mindset de que você é um vencedor. Você já é um vencedor. Você já é um bilionário. Só que o seu dinheiro ainda está nos bolsos das outras pessoas. E esse processo de transferência demora. Mas ele só acontece quando você passa a ser um bilionário, para a gente falar de dinheiro, mesmo sem ter o bilhão na sua conta. Vou falar de novo. Você tem que já ser um bilionário, mesmo que você não tenha os bilhões na sua conta. Isso tem a ver com as suas atitudes, com o seu padrão mental, com aquilo que você de fato age diante do mundo, com a sua força da mente. Quando você tem isso, todo o restante acontece. Todo o restante vem naturalmente, porque você já é. E uma vez que você já é, a natureza se encarrega de colocar você onde você merece estar. Só que tudo isso começa na sua mente. Tudo isso é um trabalho mental, é um jogo interior. Sucesso é um jogo interior. Sucesso é um jogo mental. Quanto mais você fortalece a sua mente, quanto mais você entende como ela funciona, quanto mais você age diante do mundo a partir da sua intenção e a partir daí a sua ação, mais você analisa os resultados, corrige o rumo e vai em direção ao seu objetivo e, obviamente, tendo um objetivo. Sucesso é um jogo mental. Nunca se esqueça disso. Chegamos ao final de mais uma aula. O que eu quero que você entenda nessa aula é que a sua mente ela foi feita para garantir a sua sobrevivência, não o seu sucesso, e você tem que jogar com ela de modo que você ganhe. Ela tenta garantir a sua sobrevivência e você corre riscos para chegar ao sucesso. Esses riscos vão contra a natureza, eles são contra-intuitivos. Mas se você não fizer isso, você não vai chegar
a lugar nenhum. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.